O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Porque tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais são os mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e terás um tesouro no céu. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Conceição, Rogai por nós. manifesto a minha alegria de estar nesta terceira noite do novenário à Imaculada Conceição, aqui no Morro da Conceição, nesta cidade. E cumprimento o Padre Emerson, reitor deste santuário, e na sua pessoa todos os confrades, missionários redentoristas que atuam na missão desta comunidade, desta paróquia, deste santuário. Nossa Senhora da Conceição, do Morro, do Nordeste e do Brasil. Como é bom estar perto de Nossa Senhora. Porque quanto mais olhamos
para Maria, mas nós encontramos o olhar de Jesus. Proximidade com Jesus se dá pelo coração de Maria. Uma saudação especial a todos os jovens das expressões juvenis da nossa igreja no Brasil, dentre elas o EJC. Uma salva de palmas ao EJC. Encontro de Jovens com Cristo. Também uma saudação especial do berço do EJC, que é o ECC, Encontro de Casais com Cristo. Uma salva de palmas a todos que fazem o ECC. E saudando estes grupos, eu saúdo a todos, das pastorais, dos movimentos e dos serviços. E a pergunta é esta: o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Perguntou um jovem ao mestre. Quais são as perguntas que os jovens fazem à igreja hoje? O que será que os jovens querem falar? Será que nós, os adultos, temos coragem para ouvir as histórias dos jovens expressando as suas juventudes? O Papa Francisco, ao convocar o Sínodo da Juventude, deu aos jovens o espaço de fala. É preciso que o jovem fale. É preciso que as diferentes expressões de juventude falem. É preciso que o jovem fale na igreja. Falar é abrir um caminho de entendimento, de diálogo e de construção. É assim que nós podemos compreender a fala de Jesus, a resposta de Jesus. Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e terás um tesouro no céu. A fala de Jesus é bem compreendida por nós, por todos. Jesus não faz mistérios. É preciso mudar. E Dom Helder dizia mais ou menos assim: mudar sempre para conhecer de fato a essência. Quando a gente muda, a gente cresce, a gente se dispõe a fazer caminho de diálogo. O Papa Francisco inaugurou o pontificado com o Sínodo das Famílias. O Sínodo da Juventude veio depois. O Sínodo da Amazônia e agora o Sínodo da Igreja. O Sínodo é, disse o Papa, na etapa continental do Sínodo realizado em Roma, espaço de escuta. Por isso que é preciso escutar os jovens. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, o difícil é passar da compreensão, do entendimento para a ação. E nós católicos sabemos disso. Quantas vezes entendemos tudo, mas permanecemos a mesma pessoa, do mesmo jeito, fazendo tudo igual, sem começar nenhum processo de conversão. Comigo também acontece assim. É como ganhar um presente e nem sequer abrir a embalagem. Outras vezes deixamos que Deus faça por nós, que sejamos perdoados, mas sem perdoar ninguém, que recebamos misericórdia, mas continuamos de coração fechado, pedimos a graça, mas nós não somos graça na vida do irmão. Escutar, dialogar, ouvir,
falar, também é caminho espiritual, também é caminho de conversão. Vamos agora olhar para Maria. Ela é exemplo para o cristão. Ela é caminho de comunhão com Jesus. Ela é a mãe das vocações. Como é que Maria fez? Vamos recordar. No Evangelho de Lucas, a jovem de Nazaré, ao ouvir a saudação do arcanjo Gabriel, perguntou: como será tudo isso? Mas depois fala: eis aqui a serva do Senhor. E disse mais ou menos assim: eu quero e vou cumprir a vontade do Senhor. Eu quero e vou cumprir a vontade do Senhor. É Maria Santíssima, a jovem missionária, a diaconisa da caridade. Como é bonito ver Maria subir apressadamente para levar a alegria de servir a Isabel na caridade. Maria Santíssima é a missionária ad gentes, isto é, vai longe, vai às periferias geográficas, onde morava Isabel, vai às periferias existenciais, Isabel precisava dela, vai a outras terras, levar a alegria do Evangelho, e como disse o Papa Francisco, numa igreja em saída. Por isso que Maria Santíssima nos ensina que a nossa vida é missão. Disto, nós já sabemos quase tudo. Esta história sagrada nos encanta e nos anima, mas também nos exorta, nos convoca, ao menos, para que nos coloquemos numa atitude de escuta. É bonito ouvir, como ouvimos no Evangelho, que o jovem falou, mas havia um coração a escutar, e porque escutou, respondeu. É preciso escutar as juventudes. As juventudes do tempo de hoje pedem que sejam escutadas, essencialmente, fundamentalmente escutadas. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, como Jesus, devemos escutar as juventudes e as suas diversas expressões culturais e religiosas. Maria Santíssima é a jovem vocacionada do Pai e cheia, plena da graça, e partiu imediatamente para não se atrasar, para não chegar depois, como nos lembra São João Evangelista: quem ama chega primeiro, quem ama tem pressa na missão. Então o nosso coração espiritualmente deve estar sempre apressado, a exemplo de Maria, para escutar e para partir em missão, para servir na caridade. As pastorais, movimentos e serviços, principalmente as formadas pelos adultos, nas igrejas paroquiais, nas comunidades, é preciso acolher a juventude, é preciso abraçar a juventude do jeito que a juventude é, para primeiro fazer um processo de encontro e para depois dar direção à juventude, dar a direção de Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, sair ao encontro das juventudes, encontrar os jovens e sua cultura, suas inquietações, e juntos trilhar o caminho da conversão pessoal para a vida de fé,
para a vida do discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. E disse o Papa Francisco: no coração da igreja resplandece Maria. Maria é o grande modelo para uma igreja jovem que deseja seguir Cristo com frescor, jovialidade e docilidade. Ainda muito jovem, quando recebeu o anúncio do anjo, não deixando de fazer perguntas, mas tinha Maria alma disponível. Por isso verdadeiramente disse, pois viveu: eis a serva do Senhor. Por isso que Maria é modelo de missão, de vocação, de diaconia, de serviço e de caridade. Que maravilha! Que a Igreja Católica, desde sempre, desde a era apostólica, percebeu Maria como a missionária do Pai. E nós a chamamos também mãe das vocações. É exemplo, é caminho que indica Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o sim de Maria tem força, é decidido, faça-se em mim. Não é uma ação passiva, ao contrário, é um colocar-se à disposição, sem medir as consequências, sem pensar em se arrepender, sem pensar em desistir. Também é de Maria este ânimo missionário: faça-se em mim. Embora conhecendo pouco, embora me sentindo frágil, faça-se em mim. Aconteça em mim a graça e a promessa de Deus. É mensagem para a juventude, é mensagem para toda a igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, sem rodeios, sem desculpas, foi o sim de Maria que mostrou todo o seu comprometimento, todo o seu arriscar-se, todo o seu apostar tudo, sem ter outra garantia, além da certeza de que ela é portadora de uma promessa. Por isso Maria Santíssima é vocacionada do Pai, que de coração ardente e pés a caminho, com os discípulos de Emaús, e como os discípulos de Emaús, ela nos ensina que a vida é vocação, é um sair contínuo na direção do outro para servir. Maria é medianeira de uma promessa, de uma graça, para favorecer o encontro com Cristo e colocar-se no caminho do discipulado. Como disse Maria, presta atenção jovem, olha que expressão linda. Maria é influenciadora de Deus, não é? Maria é influenciadora de Deus, leva adiante, pelos meios disponíveis, a palavra do Senhor. Maria é, Papa Francisco disse, influenciadora de Deus. Palmas para Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, onde estão os jovens? Muitos estão aqui. Estão nas pastorais, nos movimentos e nos serviços, nas diversas expressões juvenis, paroquiais e também nas expressões nacionais, como o EJC. Onde estão os jovens? Muitos estão na escola, na faculdade,
no trabalho intenso para custear os próprios estudos e ainda ajudar a família. Você conhece jovem que estuda, trabalha, ajuda a família e ainda é engajado na igreja? Palma para essa juventude missionária. Não é? Exatamente. Onde estão os jovens? Alguns não estão aqui, porque estão escondendo os seus desejos, suas feridas, chorando suas frustrações, vivendo uma vida sem futuro, sem perspectiva, sem força, sem determinação, escravizados pelas novas tecnologias, escravizados pelas drogas, escravizados pela descrença. Disse o Papa Francisco no Christus Vivit: nos jovens encontramos também, gravados na alma, os golpes recebidos, os fracassos, as recordações tristes. Muitas vezes são as feridas das derrotas da sua própria história, dos desejos frustrados, das discriminações e injustiças sofridas, de não ter sentido amado ou reconhecido. Além disso, jovens que sofrem suas feridas morais, o peso dos próprios erros, o sentido de culpa por ter errado. Aqui está um imenso desafio. Para a pastoral juvenil, para as expressões juvenis como o EJC, para as pastorais, movimentos e serviço da igreja. Como Maria, imediatamente partir ao encontro dessa juventude, que está aqui nos arredores, está no Piauí, nas suas periferias, na grande cidade, meio que perdidos, desolados e descrentes, escravizados. São filhos de Deus, são irmãos nossos, e precisa que a nossa pastoral juvenil seja atuante. E como faz bem a pastoral juvenil da igreja? Onde está a igreja? Aqui, de portas abertas para ir ao encontro das juventudes. O Papa Francisco insistiu em dizer na Jornada Mundial da Juventude que a igreja é de todos. Primeiro, atrair, depois inserir, para depois catequizar. É assim um processo de evangelização de juventude. Atrair, inserir e catequizar, formar para Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, insiste o Papa Francisco, não renuncia à sua verdade, não renuncia os seus princípios, não renuncia à sua fé, mas a igreja muda o jeito de evangelizar, muda o modo de evangelizar, porque a igreja é mãe, sempre atenta e sempre amorosa. A igreja do Brasil está atenta às juventudes, inspirada nos discípulos de Emaús, corações ardentes e pés a caminho, elaborou um projeto juvenil, chamado Ao Teu Lado. Eu vou pedir que os jovens do EJC e todos os outros, na internet, procurem Jovens Conectados, é da CNBB. E lá tem um projeto de 23 até 25, chamado Ao Teu Lado. Ao Teu Lado. Inspiração nos discípulos de Emaús, não é? Inspirado nos discípulos de Emaús. E com isso a igreja do Brasil quer dizer duas coisas. A primeira é que Jesus caminha conosco,
Ele está do nosso lado. Jesus caminha conosco. Ele está do nosso lado. Segundo, que a igreja também caminha com jovens. A igreja está ao lado de todos. E esse é o grande convite. Os jovens e as juventudes não estão sozinhos ou desamparados. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, finalmente, concluindo, agora, é preciso alargar a tenda para trazer mais jovens para a Igreja de Cristo. É preciso alargar a tenda. Como Maria Santíssima, como os jovens discípulos, André, Pedro, Tiago e João, todos jovens, apressadamente, é preciso sair para anunciar que Deus é misericórdia, que Cristo vive, que Cristo chama e que Cristo envia. E para os jovens, ainda tem um recado do Papa Francisco: Christus vivit. Correi, atraídos por aquele rosto tão amado que adoramos na Sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão que sofre. Correi, juventude. O Espírito Santo vos impulsione nesta corrida para frente, disse o Papa. Corrida para frente. A igreja precisa da criatividade, das intuições e da vossa fé, ó queridos jovens, disse o Papa Francisco. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Maria é jovem e nos ensina que nossa vida é missão. Vamos alargar a tenda para inserir e fazer com que também mais jovens, nas diversas expressões juvenis da igreja, dentre eles eu vi aqui o EJC visivelmente aqui representado, porque todos nós somos missionários e missionárias com Maria. E esta noite, especialmente, é dos jovens, da juventude missionária da igreja. Não paremos, como Maria, apressadamente, digamos sim para a missão. Amém.